vai ser pregado. Santo Deus, eterno Pai, diante de Ti, colocamos nossos corações, colocamos a nossa mente, para que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, fale para conosco, Senhor Deus. Queremos ouvir a Sua voz, Pai. Queremos ouvir apenas a Sua voz através da vida do Seu servo. Coloca, Senhor Deus, as Tuas palavras, coloca, Senhor Deus, as Suas intenções no vocabulário dele, para que possamos sair daqui transformados pelo Teu Santo Espírito. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Querida igreja, meu coração hoje está alegre, feliz. Primeiro porque nós estamos aqui juntos, cultuando e adorando o Senhor. Mas também porque temos grata honra e alegria de poder contar essa noite com o nosso pastor, fala meu pastor de coração, reverendo Nilbert. Ele mora no meu coração já faz muitos anos. E ele recebeu o convite de estar aqui conosco essa noite, deixando a sua igreja. Eu fico muito honrado, quero que os irmãos também se sintam assim, honrados, de ter um servo do Senhor. É o que lá dele. Ele também é, no momento, nosso presidente do nosso presbitério. Então, dupla honra que nós temos essa noite. Então, nesse momento, eu quero passar a palavra para que o Senhor continue usando a sua vida, e especialmente agora em nossas vidas. O Senhor esteja com vocês, irmãos e irmãs. É bom ver vocês outra vez. Faz um tempo que estive aqui, né? E é muito gostoso vir aqui, especialmente recebendo tantas homenagens, né? Receber tanto carinho do Barismo, que é o nosso queridão. A gente chegou aqui em Curitiba em 1997 para pastorear a igreja da Silva Jardim. Na época, Anísio era presbítero lá também. E na época estava em disponibilidade, né? Quando eu cheguei, depois foi reconduzido ao conselho da igreja. E foi uma experiência maravilhosa tê-lo como amigo, como irmão. Muitas lutas aconteceram depois, muitas tribulações passaram sobre todos nós. E Anísio sempre foi um companheiro, especialmente nos momentos que perdi meu filho, perdi minha esposa. Ele foi uma pessoa muito próxima, ele e toda a família. E eu sou muito grato a isso. Tenho nele um grande amigo, sem dúvida nenhuma. É um privilégio também, deste ano, estar servindo o nosso presbitério nesse cargo tão importante que nos foi confiado. E venho então também nessa condição, né, de institucional, de presidente do presbitério, deixar o meu abraço, transmitir o abraço de todos os pastores, de todos os presbíteros, de todas as igrejas do nosso presbitério para essa igreja. E ver vocês aqui tão bonitos, tão alegres, uma liturgia tão gostosa, tão agradável, para a glória do nosso Deus. Eu louvo muito o Senhor por isso. Para mim é uma honra pregar o Evangelho, é uma honra ser pastor e poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Espero que Deus tenha pena de vocês e me ajude a transmitir a palavra dele com fidelidade. Vamos abrir a palavra do Senhor então, num texto bastante conhecido, uma história maravilhosa que Jesus contou, lá em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Se vocês repararem os versículos 1 e 2 deste capítulo 15, eles são muito importantes porque contextualizam a parábola que Jesus conta, explicam para nós por que Jesus se sentiu compelido a falar o que falou. Aqui está descrevendo o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos. Os publicanos eram cobradores de impostos e eram considerados traidores porque eles eram judeus, mas cobravam imposto dos conterrâneos para enviar aos romanos. Naquela época o Império Romano dominava a região, havia uma invasão em Israel. Então os publicanos eram considerados traidores da pátria, porque não apenas cobravam os impostos dos seus conterrâneos para enviar para Roma, como também majoravam esses impostos, cobravam a mais. Normalmente praticavam uma coisa que a gente acha que é só do Brasil, né? Corrupção.
eram corruptos de modo geral e as suas riquezas eram ilícitas, eram homens muito ricos, mas baseadas assim na exploração do povo. Por isso os próprios religiosos tinham um preconceito muito grande com os publicanos e consideravam que eles não tinham a mínima chance de salvação, não eram bem-vindos em lugar nenhum. Contudo, essas pessoas procuravam Jesus, como o texto está dizendo, publicanos e pecadores. Pecadores eram pessoas comuns do povo também, mas pessoas que não tinham um rigor, um cuidado, um zelo pela lei de Deus. Então eram judeus também, só que judeus, digamos assim, relaxados, né? Judeus relaxados, que não cumpriam os mandamentos, não tinham preocupação de ir ao templo, de oferecer sacrifícios, fazer votos ao Senhor, não eram cerimoniosos, pelo contrário, podiam até ser meio religiosos, mas isso tinha um caráter apenas secundário na vida deles. Por isso eram chamados de pecadores, pessoas que não cumpriam rigorosamente os preceitos da lei de Moisés, conforme os sacerdotes e líderes religiosos ensinavam. Então, retomando, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus. Quem eram os fariseus? Era o contrário dos pecadores, né? Eram homens extremamente religiosos, zelosos da doutrina, zelosos da palavra de Deus, e eram esses que tinham um grande preconceito com aqueles outros. Então murmuravam os fariseus e os escribas, que eram os homens encarregados de copiar a lei. E de tanto copiar, decoravam, conheciam as escrituras a fundo, em todos os seus detalhes. Alguém já copiou a Bíblia aí toda? Jamais, né? Eles tinham que copiar, né? Eles não tinham imprensa como nós, não tinham celulares, não tinham chips para guardar as escrituras. Elas eram todas feitas do papiro ou do pergaminho, materiais que eram muito fáceis de deteriorar. Então eles tinham que sempre estar fazendo o quê? Cópias, para garantir que não se perdesse o conteúdo das escrituras. Mas de tanto copiar, acabavam memorizando tudo, conheciam de trás para frente a palavra de Deus. Então os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este, quer dizer, Jesus, recebe pecadores e come com eles. Não gostavam do que estavam vendo. Se Jesus é homem de Deus, ele tinha que saber com quem andar, né? Está andando com as pessoas erradas. Muito bem, então, por causa disso, Jesus contou a parábola da ovelha perdida, maravilhosa parábola, né? A parábola da dracma perdida, e aí a nossa parábola, a parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar.
Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Ó Deus, nós te louvamos muito, te agradecemos, porque nós não estamos em outro lugar, nós estamos aqui na igreja, na casa do Senhor. E, ó Deus, só o Senhor sabe o que está no nosso coração. De fato, conhece intimamente cada um de nós. Sabe, ó Deus, da nossa indiferença, sabe também da nossa angústia, dos nossos sofrimentos, medos, das nossas alegrias e vaidades. Sabe, ó Deus, da nossa luxúria, da nossa avareza. Conhece muito bem, ó Deus, a nossa hipocrisia. O Senhor sabe todas as coisas. Mas diante da Tua palavra, nenhuma mentira pode prevalecer. Diante da Tua palavra, nenhum pecado pode prevalecer. Diante, ó Deus, da Tua presença santa e maravilhosa, espera-se de todos nós apenas uma coisa, e eu rogo que o Espírito Santo faça, que nos quebrantemos e nos convertemos à justiça de Cristo. Deus, seja engrandecido o Teu nome neste momento. Glorifica o Teu nome, ó Pai, pelo Teu servo e pela Tua palavra. Em nome de Cristo é que eu oro. Amém. Você está com vontade de sair de casa? Não gosta mais da sua esposa? Está pensando em largá-la? Não gosta mais do seu marido? Acha que ele não te atende mais? Acha que você já sofreu muito nas mãos dele? Está com vontade de sair de casa? Acha que o seu pai e sua mãe são ruins demais? Ou são hipócritas? Acha que eles não têm moral para te ensinar coisa nenhuma? Está com vontade de sair de casa? Quer ganhar o mundo? Afinal de contas, você precisa viver. E a sua família, a sua igreja, a sua fé, Deus, tudo isso acaba te limitando muito, reprimindo você. Está com vontade de assumir alguma coisa? Eu quero assumir que eu amo aquela mulher que eu vi lá na internet. Eu quero assumir que eu não gosto de homem, eu gosto de outro homem. Ou que eu não gosto de mulher. Quero assumir a minha verdadeira identidade sexual. Está com vontade de assumir alguma coisa da sua vida? Há muita repressão em cima de você, muita cobrança. As dívidas são muito altas já. E você olha para você: eu estou envelhecendo depressa. E eu olho para a minha profissão, olho para a minha vida e vejo que não há muita perspectiva, não há muita chance de eu mudar essas coisas. Seria melhor largar essa família, largar todo mundo para trás e ir cuidar da minha vida, porque eu mereço ser feliz. Está com vontade de sair de casa? Há muitas razões para sair, há muitas razões para ficar, mas nenhuma delas te deixa seguro, nenhuma delas deixa você em paz, nenhuma delas te satisfaz. Uns saem para ganhar o mundo, uns desprezam o que têm. Eu juntei dinheiro, tenho coisas e elas não me trazem felicidade, eu zombo de tudo isso. E por mim eu jogava tudo isso fora. Estou mantendo isso daí por causa da esposa, por causa do marido, por causa dos filhos. Tem que pagar a escola para essas crianças. Mas eu mesmo preferiria jogar tudo para o alto e ir embora, viver de qualquer jeito por aí. Não aguento mais essas responsabilidades.
eu desprezo esta sociedade, eu desprezo todo este trabalho, essa cobrança. Eu gostaria de viver por aí, talvez ir lá para a praia, vender pastel, só para pagar o pão de cada dia, mas não ter mais dor de cabeça, não ter mais preocupação, não ter mais responsabilidades. Seria tão melhor para mim. Talvez aí eu vivesse mais e melhor. Ou talvez você não tenha coragem de sair de casa e faça como outro rapaz, fica em casa, mas também não está feliz. Não há motivos para se alegrar. Não tem motivo nenhum para dar risada, não tem motivo nenhum para fazer festa, reunir amigos. É só trabalhar, 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 obedecer, obedecer, obedecer. E a minha vida não vale nada mais para mim mesmo, como eu sei que não vale para ninguém. Então eu quero justiça. Assim como eu sou obediente, que os outros sejam, e se não forem, que assumam a responsabilidade, mas ninguém venha mais pedir pão, pedir arrego, eu não vou dar. Há um problema muito sério na vida desses dois rapazes, essas duas personagens que Jesus descreveu aqui tão maravilhosamente para nós. Há um problema muito grave na vida desses dois rapazes, que é o problema de todos nós. Foi o problema de Søren Kierkegaard, lá no finalzinho do século XIX, início do século XX, um dinamarquês, filho de um homem crente, mas perturbado. Seu pai viu 5 filhos morrerem, um atrás do outro, as crianças iam morrendo, só sobreviveram 2. Seu pai era um homem perturbado, incomodado, porque era extremamente religioso, dedicado a Deus, queria cumprir a vontade de Deus na sua vida, mas vendo tantos filhos morrendo e depois a própria esposa morrendo, se sentia culpado. E para piorar, ele engravidou a empregada. E a empregada casou-se com ele, a mãe de Kierkegaard. Então era um homem que se sentia culpado, perturbado. Deus não gosta mais de mim, Deus me amaldiçoou minha casa, tem pecado na minha vida e é isso. Esse rapaz dele, que vai desenvolver uma maneira diferente de ver o cristianismo, de ver a vida, e vai ficar conhecido na filosofia como existencialismo. E depois deles, vários outros filósofos importantes vão desenvolver essa teoria, essa maneira de ver a vida, ver as pessoas, que pode ser resumido numa frase muito simples, muito pequena. Primeiro vem a existência, depois vem a essência. O ser humano primeiro existe, depois, na medida que ele vai fazendo as suas escolhas, tomando as suas decisões e realizando e tomando as experiências da vida, ele vai adquirindo consciência de si mesmo e desenvolvendo a sua própria essência, e aí se reconhecendo, aí se identificando. E nós todos estamos contaminados com essa ideia, porque nenhum de nós aceita com tranquilidade uma doutrina chamada de predestinação, ou uma doutrina chamada também de decretos de Deus. Cada um é dono do seu nariz, cada um faz a sua vida como quer. Já é corrente entre nós também a ideia de que cada um tem direito de ser feliz, e cada um tem o seu próprio jeito de ser feliz. É corrente entre nós essas ideias. Nós todos dizemos, não, cada um tem um jeito de ser mesmo, cada um tem a sua própria maneira de pensar as coisas. Nós todos dizemos isso. Todo mundo tem direito de ser feliz. É uma coisa que todos nós vamos falar com a maior facilidade, que nem sempre é coerente com o evangelho que nós pregamos. Mas é que nós vivemos uma sociedade existencialista e humanista. Nós pertencemos a ela, e ela já contaminou também a nossa teologia, já contaminou a nossa liturgia, o nosso culto, já contaminou a nossa maneira de viver todas as coisas.
E nós não estamos dispostos a retroceder, porque para nós está muito claro isso, que nós precisamos ter experiências claras na nossa vida, que validem a nossa essência, que deem a nós razão para nós estarmos aqui fazendo exatamente o que estamos fazendo. Nenhum de nós quer outra coisa diferente disso. Se nós nos casamos, casamos para ser felizes. Se nós temos filhos para sermos felizes. Se nós trabalhamos para esse objetivo. E em tese não há problema nenhum com isso, porque o próprio Deus nos promete vida abundante, o próprio Deus fala de felicidade, de alegria para nós. Não é essa a questão que eu estou levantando aqui no momento. Mas é como nós queremos chegar lá, entende? É como nós estamos indo para lá, ou buscando isso, o que estamos dispostos a fazer para chegar lá. Essa aqui é a questão. Porque se vocês observarem bem, hoje em dia ninguém está satisfeito com nada. Nenhum de nós está satisfeito com absolutamente nada. Quem está satisfeito com a profissão? Quem está satisfeito com o que ganha? Quem está satisfeito com a esposa que tem? Quem está satisfeito com o marido que tem? Quem está realizado com os filhos? Quem está realizado com os pais? Nunca isso vai estar redondinho. Esse sistema nunca vai ficar fechadinho para nós. Nós sempre teremos um quê? Nós sempre teremos uma infelicidade, uma angústia, uma ansiedade, um medo. Nós sempre teremos alguma coisa. E isso é tão terrível que esses filósofos do existencialismo chegaram à seguinte conclusão: a única realidade palpável é o sofrimento. A única realidade real mesmo, que a gente tangível, que a gente percebe, que faz a gente saber que está vivo, é a angústia, é o desespero. E alguns desses professores nas suas faculdades iriam dizer para os alunos até o seguinte: olha, vou dar aula para vocês, mas não se suicidem. Porque para muitos o suicídio seria, em essência, a última realidade empírica, concreta, real. E vocês vão ouvir muitos crentes dizendo uma frase que está totalmente ligada ao existencialismo, né? A única certeza que todos nós podemos ter é que nós vamos morrer. Acho que o crente podia dizer assim: a melhor certeza que nós temos é que vamos ressuscitar. Essa é uma grande diferença entre o crente, a mensagem do Evangelho e a mensagem do mundo. Porque se foi lá no século XIX com aquele rapaz que o existencialismo foi dado por nascido, Paulo e os demais apóstolos enfrentaram mentalidade parecida, muito parecida, lá na sua época já. E o apóstolo Paulo o tempo todo está destacando o poder de Deus, o poder de Deus no Evangelho. E que poder de Deus é este no Evangelho? O poder da ressurreição de Cristo. Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou. A vida prevalece. E é dentro desse contexto do poder de Deus demonstrado na ressurreição de Cristo, que Paulo diz: marido, fique firme com a sua esposa, esposa, fique firme com o seu marido, pais, cuidem dos filhos, filhos, respeitem os pais, servos, tratem bem seus senhores, obedeçam. Senhores, lembrem-se que vocês também têm senhores no céu, tratem bem os seus servos. Nesse contexto, Paulo dizia, não em favor do status quo, não em favor de uma opressão sistêmica, mas dizia em favor de algo maior que ele vislumbrava: o poder de Deus na ressurreição de Cristo. Isso desmancha toda a estrutura do sistema, toda a corrupção, toda a estrutura injusta e opressora, quer dentro da família ou fora dela, se desmantela absolutamente quando nós nos deparamos com a realidade mais extraordinária de todas, a realidade tangível que Kierkegaard não podia mais palpar. Seu pai tinha perdido a igreja fria estatal lá na Dinamarca, perdido também. A igreja, toda vez que se desvia da palavra de Deus e deixa de olhar para os olhos de Deus, perde. Qual é essa realidade? A realidade que nós podemos ter um relacionamento real, pessoal com Deus. A realidade que Deus é o nosso Pai. Não sei se vocês repararam quantas vezes aparece a palavra Pai aí no texto. Quantas vezes? Eu mesmo tive curiosidade
curiosidade de contar, não? Depois você conta e me diz aí. Quantas vezes aparece a palavra pai nesse texto? Porque o rapaz vai embora, mas antes ele fala: pai, me dê a parte dos bens. Vai dar. E aí a gente fica pensando, a gente é inclinado a pensar assim: ele vai e gasta absolutamente, é um rapaz que está em busca de luxúria, de prazer. Mas tem uma outra maneira de pensar isso. Tudo bem, essa é possível. Talvez Jesus quisesse dizer exatamente isso, descrever exatamente uma pessoa desse tipo, uma pessoa cheia de luxúria, que quer viver os prazeres. E quando eu falo luxúria, você não pode pensar só em sexo, você tem que pensar em comida, bebida, porque luxúria é todo esse apetite nosso, né? Desenfreado, descontrolado pelos prazeres, É um rapaz cheio de luxúria, você pode pensar assim, mas também pode ser um rapaz, pode descrever muito bem essa personagem, pode descrever muito bem um rapaz que não é assim tão desprezível, mas que é uma pessoa absolutamente em crise existencial, não está satisfeito, não está feliz, porque vê a sua família rica, ou vê a abundância em casa, e ele despreza tudo isso. Eu desprezo. Vocês já viram em casos assim, em famílias? O pai se mata de trabalhar, a mãe se mata de trabalhar, constrói aquele patrimônio bacana, e o filho criado com tanto mimo, quando chega numa certa idade, fala: eu desprezo tudo isso aí. Por que você despreza? Porque isso não traz felicidade, eu não estou feliz. E ele vai gastar o dinheiro da família, e a família vai ficar confusa: meu Deus, mas como que ele pode fazer isso? Como que ele pode gastar desse jeito? Como que ele pode jogar tão fora o que a gente consegue com tanto suor, tanto sacrifício? E nem enxerga que o rapaz está cuspindo nas coisas, dizendo para a família: eu não sou coisa. O que vai me deixar feliz não é aquilo que vocês põem na minha boca, aquilo com que vocês enchem o meu estômago, ou aquilo com que vocês revestem o meu corpo, ou o carro bonito da garagem. Não é isso. Eu não sou coisa. Então, de repente, podemos ver esse rapaz da parábola por esse viés também, e encará-lo assim, vivendo dissolutamente, não está nem aí para nada, porque ele despreza o mundo do jeito que está. Ele não está apenas em busca de prazer, ele está em busca da essência da vida, da razão de viver. Ele precisa ser feliz, ele está em busca disso. Lá em casa ele se sentia pressionado, angustiado, oprimido. Ele vai assim para o mundo. Mas tem um outro rapaz lá também, que está dentro de casa e está do mesmo jeito. Só que ele não é um homem cheio de luxúria, ele é um homem avarento, ganancioso. E o que segura ele em casa é a ganância. Não vejo a hora, meu irmão já foi embora, beleza, agora eu não vejo a hora do meu pai morrer, eu vou pegar tudo isso para mim. E eu, com a minha inteligência, minha perspicácia, minha experiência, eu já domino o negócio, eu tenho uma expertise aqui incrível, eu vou botar isso para frente. Papai está com uma visão limitada, ele já não tem mais traquejo para o negócio, mas eu vou fazer isso aqui bombar. E ele está cheio de entusiasmo, mas de repente vem o rapaz lá que gastou metade dos bens, empobreceu a família pelo menos 50%, e volta para casa, e o pai o recebe de que maneira? Põe um anel no dedo dele, sabe o que isso significa? Você é herdeiro. Aí não, aí é gozação, né? Quem de vocês ia aceitar isso? Ninguém levanta a mão, porque eu ia falar: é mentiroso. Levantar a mão, eu aceitaria. Aceitaria. Dinheiro é um negócio terrível. Revela, né? A gente. O rapaz ficou muito bravo com o pai dele fazer isso com o irmão e gastou tudo. Talvez não ficasse tão bravo se o pai desse uma roupa limpa para ele: ó, tá aqui mais um troquinho, vai embora. Mesmo assim, muitos crentes vêm procurar o pastor falando: pastor, veja o que a minha família está fazendo. Está alimentando o ócio, está alimentando a vagabundagem do meu irmão, dando dinheiro para ele. Eu ia falar isso também. Não tem ninguém feliz aí, né? Nenhum dos dois. Agora, o que há de real aqui então? Se ninguém está feliz, se nada é real, nada é concreto para ninguém aqui, o que é real? A primeira realidade aqui é o pai. Ele é real. Só que nenhum dos dois filhos o enxergam. Tá bom? O primeiro menino que saiu de casa, ele não enxergava o pai dele. Ele não vê o seu pai. Ele vê uma autoridade, ele vê o dono do dinheiro, ele vê isso.
Ele vê no pai um limitador, um opressor, alguém que bota regra, alguém que manda e desmanda, e eu tenho que ficar obedecendo. Eu não quero mais obedecer nada, eu quero ganhar a vida e ser feliz. Então ele não enxerga o pai dele. Me dê, que é meu. Aqui. Aliás, quando fala isso para um vivo, está dizendo: você morreu para mim, né? Fala: me dê a parte da herança. Uma herança só existe na lei, mesmo nos tempos primordiais. A herança só existe quando a pessoa morre. Não existe herança de gente viva. Outro rapaz que ficou em casa também não enxergava o pai. Ele só enxergava a oportunidade, ele só enxergava o dinheiro. E como ele fala, como ele reclama, sempre te obedecia em tudo. Então ele só via no pai alguém que dava ordens. É isso que ele enxerga. E meus amados irmãos, tem muita gente com raiva de Deus, porque é só isso que vê de Deus: um provedor, ou um moralista, um legalista, alguém que vive reprimindo a gente com leis morais, alguém que vem impondo sobre nós preconceitos, alguém que impõe sobre nós todo tipo de restrição, alguém que impede a gente de expandir a nossa alma, de expandir a nossa humanidade, de expandir a nossa alma, de experimentar tudo que a vida e o mundo pode nos dar. Deus nos limita e deixa a gente castrado, impedido de fazer qualquer coisa. É isso que muita gente vê em Deus, é assim que o veem. E como os filósofos existencialistas, eu volto a eles, vão dizer: se Deus existe, ou se Deus não existe, não importa. Deus é irrelevante para mim. Porque no fundo eu acho que nunca fui relevante para Ele. Então, se Deus me enche de dinheiro, eu falo: eu não estou feliz. Não estou feliz. Eu vou fazer como Sérgio Narras, vai ser julgado essa semana. Vou gastar meu dinheiro com cocaína e com os travestis. E é acusado de matar a esposa. Aí vem a defesa e diz: não, a esposa que quando descobriu o que estava fazendo se matou. E isso fica lá para o tribunal do júri essa semana. Ou vamos fazer como muitos outros que estão andando, perambulando pelas ruas, abandonaram tudo já, largaram tudo e vão tentar ganhar o mundo, como eu já disse. Nós precisamos ver Deus. Esse rapaz voltou para casa não é porque estava com fome. Tem gente que quando percebe que a sua situação ficou pior, endurece mais ainda. Vocês já viram isso? Quando percebe que ficou ruim, quando se lembra: não, na casa do meu pai os trabalhadores dele vivem melhor do que eu. Então a reação é outra. A reação, ao invés de não, vou voltar para cá, não, a reação não é essa. A reação é: eu preciso provar para minha família que eu dei conta, eu não posso voltar desse jeito. E aí vai insistindo, teimando em outros caminhos, e não volta mesmo. Aí que endurece. E se a família fica sabendo e vai atrás, ele briga e foge, se esconde. Já viram isso acontecer? Não foi a fome que fez ele voltar para casa. O desejo de comer aquelas frutas que davam para os porcos. Essas alfarrobas eram uma fruta que tem lá em Israel, que todo mundo considerava comida de pobre, então dava para os animais comerem. Alguém rico como esse rapaz querer comer aquilo era uma demonstração de queda, de ruína econômico-financeira absurda. Não é a fome e a humilhação que faz ele voltar para casa. É que ele caiu em si e se lembrou que ele tinha a casa do pai. A primeira frase é que é importante aqui. Ele se lembra: quantos trabalhadores na casa do meu pai. Aí ele se lembrou quem era o pai dele. Agora ele consegue enxergar o pai dele e ver que o pai dele trata as pessoas de um outro jeito. Ele era menino mimado, rico, e os pobres, os trabalhadores que trabalhavam lá para ele não eram nada. Agora ele consegue enxergar que aqueles mesmos trabalhadores que para ele não eram nada, o seu pai eram alguma coisa, que o seu pai tinha olhos para eles. Os trabalhadores na casa do meu pai têm tudo com fartura, e eu estou aqui. E agora ele consegue enxergar o seu pai.
E é isso que nós precisamos fazer, é isso que nós precisamos buscar. Falar para Deus: eu quero ver, Senhor, o teu rosto, eu quero ver o Senhor como o Senhor é. É isso que a gente tem que buscar quando a gente lê a Bíblia. Deus, eu quero te conhecer, quero saber quem você é de verdade. Eu não quero andar por escrúpulos que eu aprendi, que eu desenvolvi, que eu acumulei por força da cultura ou da sociedade, ou mesmo da minha igreja. Não quero esses escrúpulos, eu quero os escrúpulos que o Senhor colocou na minha vida, aqueles que a tua palavra me coloca. Eu quero conhecer o Senhor face a face. Meus irmãos, é tudo que Deus quer, estar conosco. Notem que a Bíblia começa com a história de um jardim, né? A história que começa num jardim e termina falando, podemos dizer, de um jardim também, sabiam disso? O jardim do Éden, e lá no Apocalipse, no penúltimo capítulo, falando de um jardim também, a árvore da vida, que serve de cura para todos os povos. Deus abençoando, iluminando a todos com a sua glória, não precisa de sol, coisa linda demais. Começa com Deus conosco, termina com Deus conosco. Começa com Deus se revelando e termina com Deus trazendo para junto de si os seus servos. Isso é que Deus quer, olhar nos nossos olhos e que nós olhemos nos seus olhos. Eu digo para Deus sempre: Pai, eu te louvo, te agradeço, porque você abriu o seu coração para mim. A gente gosta de dizer que a gente abriu o coração para Deus. O que é isso? Abriu o coração para Deus desde quando foi desvendado, desde quando seu coração esteve oculto para Ele, entendeu? Claro, eu entendo o que a gente quer dizer com isso aí. Eu entreguei minha vida a Jesus, coisa do tipo. Mas, pensando teologicamente, meus irmãos, é Deus que abriu o coração dele para nós. Foi Ele que fez isso. Deus é que abriu o seu coração para nós e disse: eu amo vocês, mesmo na condição que estão. E eu vou permitir vocês me conhecerem. Mas quando vou entrar na minha casa, pelo menos limpem os pés. Então Deus nos dá Jesus Cristo. Porque é preciso entender este grande amor que Deus tem por nós e não duvidar dele em nada, não duvidar de Deus. E é preciso entender que é preciso sim lavar os pés e as mãos para chegar perto dele, sim, Senhor. E não é por higiene, não. É porque existe responsabilidade na vida. Vocês já repararam que o rapaz pediu a herança dele: me dá a parte dos meus bens? Qual era a parte dele? Eram 2 irmãos, um pai só, não tem mulher no meio aqui, né? Então a parte dele seria metade dos bens, correto? Pelo menos assim. Eu estou correto em dizer que ele empobreceu a família 50%? Ele empobreceu a família. Quando ele volta para casa, a família recuperou o patrimônio? Sim ou não? Claro que não. Ele volta para casa, a família está lá lutando. Ele empobreceu a família, jogou o dinheiro fora. E agora o pai, pacientemente, o irmão com raiva, estão lutando, segurando as pontas. E quando ele volta para casa, a família está lá, com 50% do patrimônio. E isso, não, o fato dele voltar, melhorou ou piorou a situação da família em termos patrimoniais? Piorou. Porque agora o outro irmão que pensava que ia receber 50% da herança, do primeiro valor, vai receber, em relação àquele valor, 25%. Acompanha o raciocínio? Quero dizer que justiça existe. Mas a justiça de Deus é diferente da nossa justiça. Ela não retribui, ela suporta o dano. Glória a Deus. Deus não joga na cara da gente as coisas. Entenderam? Tem justiça, sim. Consequências virão. Nossos atos, nossos pecados, nossas loucuras trarão consequências, sim. E a grande vitória, a grande conquista do Evangelho na nossa vida não é nos colocar de novo no lugar onde nós estivemos antes, restaurando. Deus restaura a minha vida. E quando eu falo assim, estou querendo: Deus restaura o meu bolso, restaura, Senhor, a minha sorte, restaura, ó Deus, a minha fama, restaura, Senhor Deus, o meu sucesso, restaura. Não, o que é isso, rapaz? Onde é que você está indo? Volta aqui. Tem responsabilidade. De Deus não se zomba.
semear, também ceifará. Vamos com calma, porque a justiça de Deus é cheia de eterna bondade e misericórdia. Mas Deus não é trouxa, não faz isso com Deus. Aí é atentar contra a inteligência dele, tá bom? Consequências ficarão. E nós vamos ter que conviver com elas, lidar com elas e resolvê-las, na medida do possível. Mas a grande vitória aqui dessa justiça de Deus, que tanto nos surpreende, é essa misericórdia de Deus conosco, onde Ele retribui sim sobre Jesus. Mas não vem jogar nada na nossa cara mais, e nos recebe como filhos na sua casa, nos traz de volta para casa. Há um Deus verdadeiro, há uma justiça maravilhosa, verdadeira, que não é retributiva em relação a nós, é cheia de misericórdia, é da justificação em Cristo. Existe sim uma outra coisa maravilhosa, que é a reconciliação. Existe essa oportunidade, a paz que vem da reconciliação. Então tem festa em casa, é uma festa mais pobrezinha, porque antigamente a gente tinha patrimônio cultuoso, não dava para fazer uma festança. Agora é uma festa um pouco mais módica, pelo menos 50% mais módica, né? Mas é uma festança e chama a atenção do irmão que está chegando do campo, e ele vai ouvir aquela palavra do Pai que vocês leram comigo. A gente tem que se alegrar, tem que se alegrar. Você vai voltar para casa hoje, talvez tenha vindo para a igreja com esses pensamentos assim meio diabólicos. Não, eu vou para a igreja, Deus vai me ajudar, eu vou vencer isso. E Deus mandou um recado para você hoje. Volta para casa falando: Deus, eu quero ver os teus olhos. Deus, eu quero a tua justiça, não a minha justiça. Aliás, como diz Tiago, a justiça do homem não produz, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nossa raiva, nosso desejo de arrumar as coisas, ou de resolver tudo isso. Essa semana assisti um filme maravilhoso, devem ter assistido, muito terno, muito sensível, uma coisa muito doce, achei maravilhoso. Acho que o título acho que é Todos Somos Espetaculares, o menino tem defeito no rosto. Mas dá pelas tantas uma frase muito linda, assim, que tocou muito. Quando você tiver de escolher entre estar certo ou ser gentil, prefira ser gentil. Achei bacana demais. Extraordinário, né? Extraordinário. Achei lindo. Claro, quando a gente vai falar de verdade bíblica, teológica, quando estamos falando da justiça de Deus, não se trata de negociar essas coisas, mas está se tratando sim da nossa experiência, dos nossos relacionamentos, dos nossos tratos. Nós podemos voltar para casa hoje e, ao invés da gente ter tanta ira, tanta justiça, tanta mágoa para consertar, para botar em dia, a gente preferir ser gentil, preferir estar cheio do doce amor de Jesus, estar cheio da graça de Deus, abençoar nossa família, abençoar a nossa igreja, abençoar o nosso local de trabalho, nossos colegas. E não se trata aqui de que não se pode fazer mudanças, não se pode ir para outro lugar. Não é isso, você pode. Você quer vender tudo e ir para uma longa jornada ao redor do mundo, fazer um passeio desse tipo? Eu acho legal demais, vai. Deus abençoe. Só não faça isso para fugir de nada. Só não faça isso fugindo. Não faça isso para pensar que vai encontrar alguma coisa, porque todos nós já temos o Pai e já temos o seu amor cheio de bondade, a sua justiça. Nós temos nele a chance de, olhando nos seus olhos, sermos reconciliados, vivermos em paz. Como dizia Paulo, em toda e qualquer situação eu aprendi a ser feliz, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus abençoe você.